Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje do BTC Money falaremos sobre orçamento público e comentaremos também sobre previdência social no Brasil, reforma administrativa, uma série de assuntos voltados à economia brasileira que eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui e compartilhar com você. Já aproveito pedindo para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast, através das plataformas de podcast ou pelo YouTube, para acompanhar a gente também no Instagram, @instabtcompany. E não deixa de seguir a gente lá no LinkedIn também, tá? A gente está como Business Training Company e lá você consegue também dar uma olhada um pouco mais no que é a BTC, o que a gente oferece para vocês e para os nossos alunos e nossas alunas. Bom, para falar sobre esse tema, estou aqui com a minha querida bancada de sempre do BTC Money, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá, falar de orçamento público hoje. Maravilha! E para esse tema, não podia deixar de chamar nosso querido colega Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala aí, Marquinho. É isso aí, Habib. Muito obrigado. É sempre uma honra, uma alegria participar aqui dos nossos episódios do BTC Money. E agora estamos no 35º episódio do BTC Money. Queria só mandar um abraço lá para a turma 77, 76 do nosso curso General Business Program. Estamos no módulo de investimentos. Agora o pessoal bastante interessado, muitas perguntas difíceis, do jeito que a gente gosta. É isso aí, Habib. Excelente, muito bom. Nossa, as turmas estão arrebentando, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre um assunto que está em voga, né? O pessoal está discutindo bastante. A gente está entrando no orçamento público 2021, né? Falar um pouquinho sobre a lei orçamentária, né? Então a gente vai comentar um pouco. Espero que contribua um pouco para o seu entendimento, aí, enfim, para entender as nuances desse tema tão importante, né? Tanto para investimentos como para a vida como um todo, né, pessoal? É importante a gente estar sempre atualizado. Aí eu vou passar a bola para o Rafa, então, para entender um pouco, né? Então, quando a gente fala de orçamento público, para mim, muitas vezes, há um tempo atrás, ficava bem etéreo, né? O que é orçamento público, né? De onde vem, o que é receita, o que é despesa, tal, aquele monte de palavreado feio que aparece nos noticiários, déficit primário, déficit público, dívida pública, tal. Vamos lá, Rafa, dá uma luz aí para a gente entender o que é cada ponto aí do orçamento público. Bom, o orçamento do governo, como qualquer orçamento, é aquele que compara as receitas e as despesas, né? De alguns anos para cá, a realidade que faz parte da maioria dos países é uma realidade em que o nível de despesas é superior ao nível de receitas, basicamente por conta da implementação de políticas fiscais que fazem com que o gasto seja bastante elevado. Além de políticas fiscais, o próprio gasto com a manutenção da máquina pública, né? Então, é muito mais comum que a gente ouça os termos déficit público do que superávit público, né? A palavra superávit público até soa meio estranha no ouvido, assim, quando a gente fala. Agora, déficit público, né? A gente escuta toda hora, né? No rádio, no noticiário, a gente lê. Então, vamos entender o que é o déficit público. Primeiro, existem três divisões distintas de déficit, né? Ou três definições. A primeira delas é o déficit primário, que basicamente compara as despesas do governo, com despesas correntes, né, de manutenção, com as receitas. E as receitas vêm de, basicamente, cobrança de tributos, entre eles o principal são os impostos, e através também dos dividendos que eles recebem das empresas que são acionistas. Então, o governo brasileiro, por exemplo, é o controlador da Petrobras. Então, toda vez que a Petrobras distribui dividendos, o governo também recebe. E entre as despesas, entram despesas com saúde, com educação, despesas com a previdência social, despesas com o próprio salário dos servidores, dos funcionários públicos. Então, essas são algumas das principais despesas que compõem as despesas que a gente utiliza para fazer a conta do déficit primário. A segunda definição é o déficit operacional, em que eu considero todas essas despesas, mas eu coloco também, ou eu considero adicionalmente as despesas com pagamento de juros. E o terceiro déficit é o déficit nominal, em que a gente considera também
a inflação. E por que a gente faz essa separação? Basicamente, porque para que o governo seja capaz de pagar os juros e amortizar a dívida, ou seja, para que o governo entre numa trajetória de dívida descendente, ele tem que ser capaz de gerar um superávit primário, de tal maneira que esse superávit primário seja suficiente para pagar os juros e o excedente ser utilizado para amortização, para o pagamento do saldo devedor da dívida. Só lembrando e pontuando que, obviamente, toda vez que existe um déficit público, ou seja, que o governo fica sem dinheiro para fazer frente a todas as suas obrigações, ele necessariamente tem que emitir dívidas. Então, uma situação de déficit público permanente ou déficit público recorrente faz com que o nível de endividamento do governo tenha uma trajetória ascendente, a não ser que é o que eu comentei, que ele tenha um nível de receitas que seja suficiente, pelo menos, para pagar os juros e amortizar um pedaço da dívida. E aí, aqui, pessoal, falando de despesas, é bem legal pontuar e ressaltar que algumas das principais despesas do governo estão justamente relacionadas com a previdência social. Alguma das não. A principal despesa. Então, quando a gente fala dessa despesa primária, mais da metade dela vem de gastos com a previdência social, que aí, obviamente, não é só pagamento de aposentadoria, porque a previdência social ela fornece uma série de coberturas, mas aqui a gente está falando também de licença maternidade, auxílio doença, pensão por morte, tem uma série de coberturas então cobertas pela previdência social, mas obviamente a principal delas é o pagamento das aposentadorias. E uma outra curiosidade é que mais de 90% das despesas do governo são despesas chamadas não discricionárias, ou seja, são despesas que o governo não consegue mexer, elas estão totalmente amarradas. Portanto, qualquer esforço de diminuição de despesa por parte do governo só vai poder ser feita nos outros 10% ou menos de 10% do total de despesas, o que dificulta muito esse trabalho, engessa demais o orçamento e a tendência é que isso, obviamente, né, se desdobre em algo que pode se tornar um problema no futuro. Muito bom. E aí eu acho que a gente pode até entrar nos detalhes aí do orçamento, né? Acho que o Marco tem alguns pontos sobre a lei orçamentária, mas também sobre a parte da Previdência, né? Então, como você falou, Rafa, mais de metade das despesas primárias, né, que não incluem aí o pagamento de juros, se dão na Previdência Social, né? Esse foi um dos gatilhos para a aprovação da reforma da Previdência. Mas, Marco, tem alguns pontos também da Previdência Social que não foram contemplados na reforma da Previdência, que também não contribuem muito com a redução desses gastos primários, né? Como é que você vê esse aspecto? Legal, Habib. Bom, muito importante falar sobre o gasto previdenciário, da Previdência Social, porque, como o Rafa comentou, é o principal gasto público. E é importante a gente lembrar, gente, assim como uma família, né, que tem que ter lá toda a sua receita, todo o seu orçamento familiar, é tudo que vai ganhar, tudo que vai gastar, assim como uma empresa faz orçamento todo ano, o Estado, o governo também faz esse orçamento. E aí eu peguei aqui, Habib, alguns dados do projeto de lei orçamentária que o Executivo aqui do Brasil mandou lá para a Câmara, afinal tudo isso tem que ser aprovado. Tá? Nesse orçamento, a gente está considerando um gasto de 704 bilhões de reais de despesa no que vem, justamente para Previdência Social. Só essa linha aqui da despesa corresponde a 46% de todo o orçamento. Um orçamento, Habib, de 1,5 trilhão de reais. Tá? Lembrando que o PIB ano passado do Brasil foi de 7,3 trilhões de reais. Beleza. Qual é o grande problema em relação a esse gasto estando no governo, tá? Na minha opinião, Habib, eu acho que poucas pessoas, inclusive, sabem disso, tá? Acho que a maioria dos brasileiros aqui acham que tudo que eles têm que contribuir lá para o INSS, aquele dinheiro que ele deixa de ganhar e vai para o INSS, tudo isso é guardado para lá no futuro, quando ele se aposentar, esse dinheiro ser utilizado para justamente arcar com a sua aposentadoria. Esse sistema que eu acabei de descrever seria um sistema de capitalização. O sistema que deve ser utilizado justamente para quando a gente pensa em guardar dinheiro para o futuro.
mas esse não é o sistema utilizado pela Previdência Social hoje aqui no Brasil. Ele é um sistema de repartição, muito utilizado para os seguros. Como que ele funciona? Todo o dinheiro que os brasileiros colocam no INSS, ele, em vez de ser guardado, ele entra na linha da receita como se fosse mais um imposto. E ele é utilizado para pagar os pensionistas atuais. E ainda falta dinheiro, né? A gente viu os déficits aí primário, déficit operacional. E qual que é o grande problema desse sistema, Habib? As pessoas aqui no Brasil, a gente está vivendo mais, né? Não que isso seja um problema, mas para esse fato do orçamento é um problema, as pessoas estão vivendo mais. E ao mesmo tempo, a gente tem menos pessoas nascendo, sem contar como que eu posso falar? As pessoas não estão A ficando questão da mais CLT, informalidade. né? A informalidade. Obrigado, Rafa. Rafa é fogo, né? Obrigado, viu, Rafa? A questão da informalidade, ou seja, a gente tem menos pessoas contribuindo para o INSS. Isso, Habib, vai criando uma bola de neve que vai só aumentando. Se hoje é 46%, 10 anos atrás era 20%, quanto que vai ser daqui a 10 anos? Né? Será que a gente vai ter realmente no futuro espaço livre para despesas não discricionárias, ou seja, ou todo o orçamento público vai ter que ser utilizado para a Previdência, né? Isso me preocupa bastante. Pois é uma preocupação, né, de muitos gestores públicos e também do público como um todo, né, a diferença do sistema de repartição do sistema de capitalização, né, bem clara, tem várias formas de você elaborar sistemas de capitalização, teve uma série de discussões na época das eleições e tal, mas é um sistema que se resguarda, né, traz um seguro da mudança demográfica, né, esse é um ponto importante a se considerar, porque a Previdência é grande parte dos gastos primários, né? Então, se a gente pensa em gasto primário, tem a Previdência, tem saúde, tem educação, tem o salário dos servidores, enfim, tudo isso. E aí, como o Rafa falou, né, tem aí, hoje é um pouquinho mais de 5% de despesas discricionárias, né? E aqui a gente inclui projetos, infraestrutura, né? Coisas que realmente fazem o país se desenvolver. E esse espaço está muito apertadinho, né, pessoal? Está muito apertado, porque realmente isso trava no orçamento público. E aí, bom, isso a gente está falando aqui de déficit primário, né? Então, a relação entre os gastos do governo, os gastos da operação do governo, né, e as receitas, né, através de tributos e tal, e as empresas com participação do governo também. E aí, passando para a parte financeira, né, a gente tem a questão dos juros. E aí, Rafa, só para complementar e entender, né, juros muitas vezes dá um nó na cabeça, né? O que é serviço de juros, rolagem, principal? Se a gente paga o principal da dívida, entra no resultado financeiro. Se você puder dar uma luz aí em relação a esse tema, acho que ajuda também o pessoal a entender. Os juros basicamente são o custo da dívida, ou seja, toda vez que o governo emite uma dívida, isso gera uma obrigação, ou seja, quem empresta dinheiro para o governo através da compra dessa dívida exige um retorno financeiro, que é o pagamento dos juros. Então, basicamente, é uma taxa que incide de acordo com uma regra, no caso da dívida do governo, pode ser um pagamento de juros semestral ou pode ser um pagamento de juros todo acumulado no vencimento do título, que é justamente, então, essa contrapartida para o investidor. Eu, como pessoa física, vocês, todos nós conseguimos investir nos títulos do governo através da plataforma do Tesouro Direto e o que a gente ganha ao fazer isso é justamente o nível de juros. Sempre bom mencionar que esses juros, né, o patamar dos juros, está muito relacionado ao risco fiscal do governo. Então, vamos entender um pouco também das implicações do endividamento público, né? A primeira implicação, que é algo que a gente tem que se preocupar, principalmente quando a gente pensa nos nossos filhos, nos nossos netos e nas gerações futuras, é justamente o impacto intergeracional. Porque toda vez que o governo aumenta o endividamento, obviamente, a gente sabe que essa conta vai ter que ser paga em algum momento. Pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos ou daqui a 200 anos. Alguma coisa vai ter que ser feita, certo? Portanto, se nós não pagarmos, quem vai pagar a conta são as gerações futuras. E como eles vão pagar isso? Através do aumento dos tributos, ou seja, provavelmente a carga tributária deve ser aumentada em algum momento. O outro caminho
seria uma diminuição das despesas. Isso pode acontecer, inclusive está sendo endereçado de algumas maneiras, através de algumas reformas que estão sendo encaminhadas para o Congresso, mas o risco de aumento tributário é bastante alto. A outra consequência é um aumento no nível dos juros pagos pelo governo. Então, obviamente, se o governo se tornar ou passar, né, a apresentar uma situação um pouco mais delicada no equilíbrio das contas públicas, eu, como um investidor, só vou dar o meu dinheiro para o governo se eu tiver uma segurança mínima de que ele vai me pagar. E aí, obviamente, sem entrar muito nos méritos aqui das políticas monetárias, né, o Habib gosta muito de falar da MMT, que é a Modern Money Theory, depois você pode até comentar, Habib, mas que é a questão da monetização da dívida, né? Mas o fato é que se o risco do governo aumenta, os juros aumentam, né? Os juros exigidos pelo investidor. Isso é um fenômeno que é bem, vamos dizer assim, ele é bem decorrente, ou ele acontece efetivamente principalmente em economias emergentes. E se o nível de juros aumentar, o impacto é generalizado na economia, porque os juros pagos pelo governo eles são uma referência. Portanto, se o risco fiscal do governo aumenta, as taxas de juros aumentam, e o que a gente vê na ponta é um aumento, por exemplo, do custo do crédito imobiliário, os juros aumentariam. É um aumento do custo de capital para as empresas, o que faz com que os juros diminuam e a bolsa caia. Então, a gente tem uma série de consequências negativas para a economia quando os juros aumentam. Além de que, obviamente, a própria trajetória de dívida do governo tende também a se deteriorar mais rapidamente, porque juros mais altos isso se torna uma bola de neve, e aí a despesa do governo com juros também aumenta. A Selic, no patamar que ela está hoje, a 2%, por um lado, entre outros benefícios, mas um dos benefícios grandes é que o governo gasta muito menos com juros, ou seja, está tendo uma economia bastante grande com pagamento de juros por conta dessa queda nas taxas de juros, mas agora o desafio é manter, né? Como é que a gente faz para manter? E para manter é isso. O investidor ele tem que ter uma percepção de equilíbrio fiscal por parte do governo. Pô, muito bom. Agora que você deu a letra, vou só comentar um ponto aí interessante sobre essa questão do endividamento, né? Então, bom, acho que vale a pena, né, dar uma olhada até naquele episódio que a gente fala sobre a teoria monetária moderna. De qualquer forma, vai a sugestão do livro aí, um livro que chama Consenso e Contrassenso, do André Lara Rezende, né? Inclusive, vocês comentaram do Plano Real, não sei se foi agora ou se foi antes, quando a gente estava falando, ele é o principal economista articulador do Plano Real, né? Criou o conceito de inflação inercial, começou lá no Larida, né? Inclusive fez junto com o Pércio Arida, né, todo esse processo, e tem alguns pontos muito interessantes aqui, né? Não excluindo a necessidade de um orçamento público para a organização financeira do Estado, né? O Estado que tem dívidas em sua própria moeda, que ele mesmo emite, não tem necessidade, não tem possibilidade da default, né? Então esse é um ponto importante. E a questão do gasto público não necessariamente precisa estar atrelado à receita, né? Dado que gastos públicos são créditos em alguma conta do governo para poder efetuar o gasto, sem que haja uma receita correspondente, né? Então a ordem seria inversa, né? Primeiro o gasto e depois a receita via tributos, o que não impede que numa situação de possibilidade inflacionária surja o aumento de impostos que é prejudicial, seja a nossa geração ou a próxima geração. Então esse é um grande problema. Mas isso não exclui a necessidade do orçamento público para entender as priorizações, né, de gasto que talvez não sejam as ideais hoje no Brasil. De qualquer forma, né, a questão que se pondera aqui, não só em questão de dívida pública, né, e déficit, que são questões um pouco mais controversas, dependendo da linha econômica vista, né, um problema que é considerado unânime é a inflação, né? E aí a inflação tem várias formas dela surgir, né? Várias causas são estudadas, cada linha vê de uma forma, né? No caso da MMT, a inflação é sempre através do lado da demanda, né? O Marco comentou sobre a visão austríaca da inflação, né? Através do lado da oferta monetária. Então, tem algumas visões, mas como problema é sempre consolidada como um problema. E aí, quando a gente fala, né, que não só o déficit público ou a dívida, mas a inflação também se torna um problema, né, tem uma frase, Marco, eu queria que você explicasse, né? Tem gente que fala que a inflação é um imposto escondido, né? Alguma coisa assim. O que significa isso, né? Qual que é o grande problema
da inflação? O que pode acontecer nessa desorganização das contas públicas aí? Excelente pergunta, Rabi. Obrigado por ela. Até para dar um pouquinho um contraponto, né, ao MMT. E vou trazer, inclusive, uma frase do Mises, tá? O autor, né, um dos pais da escola austríaca. Ele fala o seguinte: o governo só pode gastar ou investir aquilo que ele toma dos seus cidadãos. E seus gastos e investimentos adicionais restringem, na mesma quantidade, a capacidade desses cidadãos de gastar ou investir. O fato é, Habib, que a gente tem a possibilidade o Estado tem a possibilidade de arrecadar recursos, né, através não só do tributos e não só através de participações em empresas, como o Rafa mencionou, mas quando ele entra em déficit primário ou até pagar o déficit secundário para rolar a dívida, vem os empréstimos. Então, os tributos, participações em empresas, empréstimos, e existe uma quarta maneira do Estado se financiar, que é justamente a criação de moeda. E aqui no Brasil, a gente viu muito isso na época pré-real, na qual a gente tinha os bancos literalmente imprimindo dinheiro, vários bancos estaduais concedendo crédito, né, ou seja, criando dinheiro lá na conta dos favorecidos. E isso, né, pela visão austríaca, é efetivamente o conceito de inflação, né? É a criação de dinheiro. Por que isso é considerado como um imposto escondido? Tá? Porque cada moeda que se cria, né, à medida que se aumenta a quantidade de moedas, você desvaloriza o valor de cada moedinha. Então imagina que cada brasileiro tem lá 1.000 moedas, né, e aquilo é a quantidade de moedas que existe na economia. Do dia para a noite, o governo dobra a quantidade de moedas. Só que essa moeda não é dada a cada um dos brasileiros, né? Ela é discricionária, ela vai para os amigos do governo, para setores, teoricamente, que precisam ser incentivados. Só que o valor de cada moeda, nesse momento, ele desvalorizou por 2, né? Porque a moeda, né, o lastro da moeda, a economia é a mesma. Imprimir papel colorido não gera nenhum tipo de avanço para a sociedade. Isso gera, Habib, o que a gente conhece hoje como, mais comumente falando, como inflação, ou como os austríacos chamam, inflação de preço, ou seja, à medida que a gente desvaloriza o poder de compra da moeda, você vê as outras coisas subindo de preço, né? E a gente pode ver isso até no momento atual que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? A gente teve uma injeção muito grande de moeda na economia brasileira nessa época pós-Covid, e a inflação começou a chegar, né? A gente está vendo o IGPM, que mede aí 1.500 ativos, com um aumento de 15% nos últimos 12 meses. Né? Isso é muito prejudicial, né, Habib? Porque outro ponto aqui que a gente estava comentando. Os planos de saúde dos mais idosos, por exemplo, os pensionistas do INSS, são atrelados a IGPM. Então imagina que ano que vem o plano de saúde vai ficar 15% mais caro. Pô, e a minha pensão vai subir? Né? Antigamente ela subia pelo menos a IPCA, mas agora hoje houve até uma dissociação entre o aumento da pensão e o IPCA, né? O que gera mais problemas aí para o brasileiro na ponta, né? Para o indivíduo. É por isso que a gente considera, né, os austríacos consideram a inflação como um imposto escondido. Né? O próprio Keynes falava isso, né? Ele falava, cara, a inflação ele é o pior dos impostos porque ninguém vê, né? Exatamente, não, mas é esse o conceito, né? Dado que a inflação é o que retira poder de compra, assim como os impostos, né? Se você ganha da mesma forma e tem um aumento de impostos, também vai retirar poder de compra. Em relação à causa da inflação, né, a gente tem alguns índices hoje, nos últimos 2 meses, né, com mudanças para cima, tem várias causas aí que são elucubradas, né? Uma delas é através de oferta monetária, tem choque de oferta em alguns setores, principalmente alimentício, né? Enfim, tem várias formas aí, o pessoal está estudando aí para explicar as causas aí. Alguns índices não subiram, outros subiram, então tá uma zona, né? De qualquer forma, hoje uma discussão muito recorrente, eu acho que é importante até o pessoal se atentar, né? Dada essa visão da necessidade de redução de gastos públicos, né, para equilíbrio orçamentário,
uma discussão é a reforma administrativa, né, que ela está sendo discutida, né? Antes era a reforma tributária, que estava sendo discutida, foi colocada um pouco de lado, tal, alguns conflitos de interesse. Aí eu particularmente gosto muito da discussão da reforma tributária, tanto por simplificação como por progressividade dos impostos, mas agora é a reforma administrativa. E aí, Rafa, só para a gente encaminhar aí para o final, né, a reforma administrativa, será que ela tem tanto impacto, dado esse monte de gastos não discricionários, né, esses 90%, mais de 90%, que em tese não podem ser mexidos, ou ali vai ser mexido também? Tem impacto, porque existem algumas distorções que existem hoje na maneira, por exemplo, como alguns servidores são remunerados. Então, vou dar um exemplo. Quando você faz um concurso público, para entrar no Banco Central, você entra no início de carreira ganhando o mesmo salário que o cara que está lá trabalhando há muitos anos. Óbvio que às vezes ele vai ter alguns benefícios que ele vai ganhar ao longo da carreira por conta de que ele foi contemplado de acordo com algumas regras de remuneração, mas em termos salariais ele entra com a mesma remuneração. Isso não existe, não deveria ser assim, é uma coisa que não tem muita lógica, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, para a iniciativa privada, é óbvio que alguém está início de carreira tem uma remuneração muito inferior à remuneração de quem já está exercendo aquela função há mais tempo. Então, isso é uma das coisas que a reforma administrativa vem para corrigir. Então, está propondo, né, uma mudança aí na maneira em que os salários são reajustados ou recebidos, né, por parte dos servidores, entre outras coisas. Então, basicamente, eles vão mexer muito em coisas que nós podemos até enxergar como alguns privilégios que foram criados no passado para favorecer uma classe específica, né? Que são justamente as pessoas envolvidas com atividades dentro do ente público, né? O que, obviamente, é o que tem que ser corrigido. São distorções que, com a evolução, com o próprio desenvolvimento do país e com o amadurecimento, né, da democracia e o amadurecimento também de algumas discussões, isso tem que mudar, porque, primeiro, que não é sustentável, segundo, que não é justo. Então, a reforma administrativa ela vem para endereçar várias questões justamente relacionadas como o próprio nome diz, né, a questões administrativas do governo. Esse é um E, ponto. obviamente, vai ter um impacto sobre a despesa. O objetivo, no fim do dia, além de tudo que eu comentei, é diminuir a despesa, né? Ou que essa despesa esse gasto seja feito de maneira mais justa, né? Mais correta. Exato. Agora, um ponto importante, né, falando da reforma administrativa, que busca essa revisão nas atividades dos servidores públicos, né, tanto de remuneração inicial, tem uma discussão sobre estabilidade, que é bastante polêmica, né? A estabilidade hoje é uma garantia para o servidor público, que pode parecer um incentivo não tão benéfico para a atividade, a produtividade na carreira, ao mesmo tempo, de certa forma, protege de vontades políticas em alguns casos, né? Agora tem um ponto, Marquinhos, né, que a ideia da reforma administrativa parece ser muito boa, mas a execução ela tem que ser muito cautelosa, né? Por enquanto, né, enquanto a gente grava aqui, a reforma administrativa que está pautada no Congresso não inclui os servidores com as maiores remunerações, né? Principalmente no judiciário e no legislativo, né? Seria interessante englobar todo mundo aí, né, Marquinhos? Rapaz, ou é justo ou não é, né, Habib? Só que, obviamente, né, é política, né? Então, se o pessoal mandar a reforma incluindo o pessoal que já é beneficiário, essa reforma não vai ser aprovada e aí vai continuar tudo do mesmo, as pessoas que vão continuar entrando vão, vão continuar tendo o mesmo salário lá que o Rafa acabou de comentar. Então, é o que pode ser feito, né? Não adianta. Mas que não é justo, certamente não é. Também, como também não é justo o brasileiro padrão de INSS receber um salário mínimo e um funcionário público se aposentar com teto, né? Deveria ser todo mundo no mesmo sistema, pelo menos, né? Essa é a minha opinião. Pois é, e aí a gente encavala de novo a discussão da Previdência, né? Então, olha só como tudo se conecta na questão do orçamento público.
Então, para você que está acompanhando a gente agora, é importante acompanhar essa discussão. Tem uma série de visões distoantes sobre gasto público, déficit, dívida, previdência, né, modelos de repartição, modelo de capitalização, capitalização com contribuição patronal, sem contribuição patronal, a estabilidade dos servidores públicos. É importante que você se intere sobre essa discussão para poder entender como isso se movimenta. E também nos investimentos, né? Aqui no BTC Money a gente fala bastante sobre investimentos, finanças pessoais, e tudo isso se conecta, né, também nas suas decisões de investimento, né, em relação a investimentos tanto no Tesouro Direto, no setor público, como mesmo as expectativas de inflação, de juros básicos e assim por diante. Pessoal, gostei bastante do papo. Não sei se o Rafa tem mais algum ponto aí para contribuir ou se quer mandar sua despedida aí para o pessoal. Eu acho que é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês novamente. Até o próximo BTC Money. Um grande abraço. Muito obrigado, Rafa. Marquinho, muito obrigado, cara. Manda aí suas considerações. Obrigado você, Rabi. Obrigado, Rafa. Galera, principalmente obrigado para você que ouviu, assistiu até aqui. E aí, até o próximo BTC Money. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você também que ouviu a gente, com sua paciência, seu interesse. Semana que vem temos mais BTC Money para você. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.